e nos programar para a próxima semana, que as mensagens que vamos ouvir aqui possam nos harmonizar a nós, a nossa casa, a nossa família, para que a gente possa fazer o exercício do amor, da caridade, através da paciência, da tolerância com nossos irmãos, que a gente possa compreender que somos da família espiritual, somos irmãos de Jesus, que a gente possa enxergar a figura do Mestre Jesus em todos os nossos irmãos, seja ele o engenheiro, o médico, o motorista de ônibus, o cobrador, que a gente enxergue em cada irmão, principalmente os mais necessitados, daqueles irmãos que não têm o lar para morar, os moradores de rua, os irmãos que se encontram nos hospitais convalescentes, os que se encontram nos presídios, que a gente possa vibrar pensamentos positivos na prece hoje, para que todos recebam a bondade divina e que a gente possa seguir o caminho para o qual nós fomos criados, que é a nossa elevação espiritual. E que assim seja. Então, o cântico é Deus em Ti, na página 60. E vamos aqui nos aprofundar um pouco. Quem não gosta de uma festa de aniversário? Quando a gente faz uma festinha de aniversário, por mais singela que ela seja, a intenção é homenagear o aniversariante, não é assim?
E sempre é surpreendendo, fazer uma surpresa, não é isso? Tanto que se prepara o bolo, né, que é o símbolo daquele aniversário, apaga as luzes, né, e fica esperando. E quando entra uma pessoa, é ele que entra o outro, há assim uma frustração, né? Não é ele, né? Não, vamos ajeitar aqui. E ninguém deixa ninguém tocar na comida ou no bolo antes do aniversariante, né? A ele é que é dado o direito de cortar o bolo e oferecer o primeiro pedaço. É assim, geralmente, que acontece nas festinhas, né? Quem mais você quer? Tem até essa simbologia. Então vamos imaginar aqui, essa mensagem de hoje foi uma poesia que foi transformada em música, e a gente está usando ela como essa reflexão do Natal, simbolizando uma pessoa humilde, não tinha muitos recursos, e preparou para Jesus o jantar. E a pessoa disse que, como era muito simples, né, não tinha muita coisa, preparou um frango. Preparou tudo com o maior prazer e ficou aguardando a vinda de Jesus, o aniversariante. Quando de repente batem a porta e ela vai abrir, era um mendigo pedindo comida. E a pessoa diz: o que é que eu faço agora? Pessoa boa, justa, então com muito cuidado ela foi, tirou a coxa do frango e ofereceu para o mendigo. E ele agradeceu e disse: muito obrigado. É feliz a pessoa que tem a paz, o amor e a caridade no coração e que nunca lhe falte o pão na sua mesa. E foi-se agradecido. Depois bateram a porta pela segunda vez. E ela disse: agora é Jesus. E qual foi a surpresa? Era uma criança mal vestida, suja, mas no rosto dela demonstrava que ela estava faminta, desejando pão, e não só o pão, desejando também um pouco de atenção. E ela novamente, comovida: o que é que eu faço? Foi lá, tirou com muito jeitinho a outra coxa e ofereceu à criança. E ela viu no sorriso da criança, que ela sorriu, o agradecimento dela por ter recebido o pão, o alimento para o corpo, e também um pouco de atenção, que é muitas vezes que as pessoas estão necessitando. E agradeceu com um sorriso e disse: muito obrigado. É feliz a pessoa que tem a paz, o amor no coração e que nunca lhe falte o pão. De repente batem a porta pela terceira vez. Ela disse: agora é Jesus. E quando a pessoa abre, é Jesus que chegou. Para o que ela tinha preparado? O bolo de aniversário. E sentou-se e ficou lá parado, e ela disse: coma. E com a surpresa dela, que ele não comeu, disse: não. Aí ela quis explicar por que estava mexido, né? Olha, aconteceu, não. Aí ela surpreendeu, porque ele não deixou ela falar. E disse: olha, eu já estou satisfeito com aqueles 2 pedaços, aquelas 2 coxas. Porque todas as vezes que se faz isso com uma pessoa, pequeno que seja, é a mim que está fazendo. No capítulo 15, item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz exatamente isso que diz aqui nessa mensagem, quando fala que Jesus conduziu um momento, um grande momento da nossa chegada lá do outro lado, né? O doutrina Espírita fala aí, para a prestação de conta, que diz assim: vinde vós que foste abençoado por meu Pai, para possuir o reino de Deus. Aí, como é extenso e não dá tempo, ele diz assim: pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive necessidade de abrigo e me abrigastes, estive nu e me vestiste, estive doente e foste me visitar, estive na prisão e vieste me ver. Então, diz aqui na passagem que os justos perguntaram: mas Senhor, quando foi que nós fizemos tudo isso? Quando foi que nós te alimentamos? Que nós te vestimos? Que nós matamos a tua sede? Que fomos te visitar?
Aí ele diz: todas as vezes que fizeste isso aos pequeninos, alguém, é a mim que estás fazendo. E sempre que o mestre era solicitado a explicar alguma coisa, ele colocava isso, a caridade em primeiro lugar. O irmão, amai ao irmão. Fazeis aos outros aquilo que gostaria que vos fizessem. Não é assim? Então, neste Natal que está chegando, que a gente faça essa reflexão. Outro dia tinha uma amiga que ela disse que não gostava do Natal porque era a única data que a família se reunia. E alguém disse a ela: aproveite este momento e diga para eles o quanto os amas, a falta que sente deles. E só assim essa data pode diminuir. Muitas vezes, e aqui na mensagem ela é bem clara quando ela diz: qual é o presente que Jesus mais gostou? Foi preparar um frango, poderia ser um bolo, mas foi justamente o servir ao irmão, a ação. Na segunda-feira, essa semana, saiu no Jornal da Cidade um levantamento sobre os moradores de rua e deram um quantitativo. Escolheram 3 moradores para fazer uma reportagem. E todos eles fizeram um relato da sua vida, de como caíram na rua, as fraquezas e os sonhos que eles desejavam ter, se reequilibrar, ter uma família, ter o pão, ter o alimento e principalmente a atenção. Mas o que me chamou muito a atenção foi uma moradora de 24 anos, estava na rua, quando ela, no momento da entrevista, e diz lá que quando ela citou que tinha filhos, as lágrimas desceram no seu rosto, como mãe. Mas o que me chamou a atenção foi quando ela disse que vivia hoje da caridade alheia, e quando pedia, aí, padre, eu me lembrei de uma vez quando você falou que a melhor prece nossa são as nossas ações. E também, se você não quer dar, não dê. Para dar, para dizer: ah, mas eu dei esse aqui no outro, né? E aí eu me lembrei quando eu li essa reportagem que ela disse: mas o mais doloroso que eu acho é quando a gente estira a mão para pedir. E aí ela diz: tem alguns que maldizem, tem outros que acham ruim, e tem alguns que dizem: vai trabalhar. Ela disse: olha, a gente se aguenta para não responder. Foi uma coisa que eu fiz assim, mais doloroso. E me lembrei do plano, eu disse: se não quer dar, não dê, se não está preparado ainda. E se der, faça a sua parte, porque Jesus ficará agradecido. Veja lá, na simbologia do frango, quando aquela mulher deu 2 pedaços e ficou preocupada porque tinha mexido no bolo do aniversariante, ele disse: eu já estou feliz, já estou satisfeito, que eu vim 2 vezes e você me serviu. E quantas vezes Jesus não chega a nós para nós atendê-lo, não é assim mesmo? Através de uma pessoa que precisa apenas de um pedaço de pão, ou através de uma pessoa que precisa de uma palavra amiga, e nós perdemos essa oportunidade de seguir a Jesus. Ele é bem claro: todas as vezes que fizermos alguém, é a Ele que nós estamos fazendo. E para completar, está no fim, na mensagem que fala da ajuda, e dessa ajuda sem reclamar, a boa ajuda, diz assim, e do convite de Jesus: atende o convite de Cristo e segue adiante. Ele te levará a almas sofredoras, a fim de que faça o possível para aliviá-lhes as dores, aos que têm fome de amor e sede de paz, aos que precisam de luz e necessitam de orientação, aos que, embora trazendo brilho e cores por fora, carregam chagas e sombras por dentro, aos anjos de pobreza material e aos palacetes que, apesar da beleza exterior, abrigam conflitos e dramas que a sociedade desconhece. Diante deles, olha aqui que ele diz: diante deles, não critiques nem acuses, ajuda. Aí eu lembrei da moradora de rua. Uma palavra de esclarecimento, um gesto de consolo, um pedaço de pão ou um simples copo d'água oferecidos com amor representarão alívio e esperança no caminho de quem segue sobrecarregado de dores. Deixa que o Cristo que há em ti fale pelos teus lábios e socorra pelas tuas mãos.
Mesmo que os espinhos da incompreensão te firam os pés e as mãos, não desista de ajudar com Jesus. Ele também não experimentou comodidades no mundo, mas soube colocar amor ao próximo acima de todas as conquistas transitórias. Fazendo assim, escreverás na alma, com os próprios atos, as marcas que te assinalarão para sempre como verdadeiro cristão e fiel seguidor do Evangelho. Essa mensagem de hoje, a gente combinou com o Levi, todo aniversário tem um bolo. Nós fizemos as mensagens, mandamos imprimir, e ao final nós vamos botar lá no final para que cada pessoa, os irmãos vão saindo do passo, pegue essa mensagem e faça uma reflexão, para que a gente tenha um Natal realmente dirigido ao presente que o Pai, que Jesus quer receber de toda nós. Muita paz, e o próximo cântico é Jesus Cristo, página 79. esteja no coração de todos e que todos que aqui estejam possam estar com o coração aberto para receber os ensinamentos da noite. A pergunta do Livro dos Espíritos é da 475 até a 480. Os possessos. Parece ser assim um tema pesado, né? Para a época em que nós estamos vivendo. Mas depois eu andei refletindo e a coisa mudou um pouquinho na minha cabeça. Então vamos entender
o sentido da palavra. Possessão, a posse, o domínio de alguma coisa. Quando nós dizemos que uma pessoa está possuída, vulgarmente a gente diz assim: fulano de tal está com o diabo no corpo. Então, a doutrina espírita nos ensina que o espírito que está interferindo, que está influenciando, ele não entra em hipótese nenhuma no corpo da pessoa encarnada. O espírito não entra como nós entramos numa casa. O domínio é do espírito possuidor do corpo. O corpo é instrumento do espírito nessa encarnação. O que acontece com a influenciação é que as energias, elas se afinizam e se tornam tão juntos que parece ser que o espírito desencarnado está atuando no lugar da pessoa que está encarnada. Mas isso não acontece de maneira nenhuma. O espírito desencarnado, ele não se apossa no sentido de fazer com que o espírito encarnado se afaste e ele tome conta do corpo. Então esse é um conceito que tem que ficar bem claro. E por que é que parece que o espírito desencarnado está agindo como se ele fosse dono do corpo? Então, a doutrina espírita também nos ensina que a influenciação, ela é mútua. Quando um não quer, dois não brigam. E se não houver a sintonia do desencarnado concomitante com a do encarnado, essa influenciação não se faz. Então, os dois estão num processo em que um influencia o outro. Como o espírito desencarnado tem, de certa forma, e entre aspas, um poder maior, parece que ele domina o encarnado. Mas será que a gente é só possuído por espíritos desencarnados? Quando nós aprendemos que a vida material, a vida aqui da Terra, a vida encarnada, é uma cópia muito mal feita da espiritualidade, então, para a gente entender as coisas da espiritualidade, é só a gente tomar como base algumas coisas que acontecem conosco no nosso dia a dia. E eu volto a perguntar: será que nós somos possuídos só por espíritos desencarnados? A resposta, com certeza, na cabeça de todos é não. Será que os nossos vícios, as drogas, o álcool, a maledicência, o egoísmo, não são elementos que nos tornam pessoas que estão subjugadas sobre uma influência muito grande? E essa influência, ela não é espiritual, ela é daqui mesmo. Acontece que os nossos inimigos, porque nós já vivemos várias e várias existências, eles, percebendo esses nossos pontos fracos, eles fazem com que essa nossa vontade de fazer as coisas erradas aumente, que é uma forma de eles continuarem a nos subjugar. Nós estamos aqui falando do problema da subjugação.
Mas não existe nada nessa terra e não existe nada no infinito que não tenha solução. Como é que a gente pode se livrar desse aspecto da possessão? Na cabeça de vocês, eu garanto que já surgiu algumas soluções. Então, nós vamos falar algumas. A boa leitura, o conhecimento, o trabalho feito com amor, a caridade, a prece, mas não aquela prece decorada, não aquela prece falada de palavras vãs, mas uma prece do coração. Uma prece com o desejo realmente de mudar. E uma das coisas mais importantes é a vontade de vencer. Porque pela nossa vontade a gente consegue mudar todo o nosso quadro de vida. Basta querer e se juntar ao conhecimento, se juntar às pessoas que nos querem bem, às pessoas que nos trazem amor, a doação daquilo que nós temos para os outros. Porque a gente fala assim, não, esse conhecimento é meu, eu não vou dar para ninguém, isso é meu. Esse sentido de egoísta faz com que cada vez mais nós nos fechemos em nós mesmos. E a ideia da espiritualidade e da convivência, principalmente da convivência em família, é nós nos abrirmos para o mundo e nos abrirmos para o outro. Dessa forma, a gente vai retirando os conhecimentos velhos e adquirindo conhecimentos novos. Dessa forma, nós vamos crescendo. E quando a gente cresce, quando a gente muda os nossos hábitos, quando a gente se modifica, toda a atmosfera que está ao nosso redor também se modifica. Consequentemente, as influenciações se modificam também. Porque quem é que gosta de lixo? Só os vermes, só os abutres. Mas quem é que gosta de coisa boa? Quem é que gosta de luz? Os espíritos elevados. Se nós mudarmos as nossas atitudes, se nós mudarmos o nosso conhecimento, se nós mudarmos o nosso jeito de ser, consequentemente, o que vem ao nosso redor também vai se modificar. E dessa forma, nós vamos ajudar também ao espírito que se julga nosso inimigo. E ele não é inimigo nosso de graça, não. Alguma coisa tem que nos ligou e fez com que nós estivéssemos na mesma sintonia. É a mesma coisa quando a gente joga uma pedra no rio. Quando a gente joga uma pedra no rio, o que acontece? A pedra cai num determinado ponto, mas a água, ela faz círculos concêntricos ao redor dessa pedra, espalhando a água ao seu redor. Alguém já viu isso quando a gente joga uma pedra? A pedra cai no lugar e círculos em volta dessa pedra vão se formando. Dessa mesma forma são as nossas vibrações. Nós seríamos a pedra, o núcleo dessa mudança. E a nossa irradiação, tanto benéfica quanto maléfica, são esses círculos que estão ao nosso redor. Então, nós podemos modificar e nos juntarmos a espíritos mais elevados que nos influenciarão de forma negativa, fazendo com que a possessão se fique de lado e nós possamos seguir adiante no nosso caminho, fazendo com que os nossos inimigos se tornem nossos amigos e passemos a atuar junto no caminho da luz.
Que a paz de Jesus possa estar com todos, hoje e sempre. O coral vai cantar na página 17, A Terra é uma Escola. Minhas irmãs, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva neste momento. Há uma historiazinha que se conta muito, eu já ouvi essa história como tendo ocorrido com um santo da Igreja Católica e tal. Bom, não importa bem o nome aqui, né? Que se realmente tiver ocorrido isso com ele não está preocupado em que se divulgue o nome dele, porque os espíritos superiores, eles não gostam muito de serem elogiados em suas ações, né? Por isso é que eu não vou citar o nome. Mas onde ele morava, ele ajudava muitas pessoas, e ele também pedia aqueles que ele considerava que tinham maior quantidade de verba para dispor do campo da filantropia, e pedia também. E um desses dias ele foi pedir a uma pessoa, bateu na porta da pessoa, e a pessoa abriu e ele fez um pedido
E a pessoa, ele estendeu a mão e a pessoa cuspiu na mão dele, né? E ele, imediatamente, ele colocou a outra mão e disse: você já me deu o que eu merecia nesta mão, agora na outra me deu o que eu estou pedindo. É interessante essa história, muito profunda, né? Poucos seriam capazes de agir dessa forma. Mas eu estou contando essa historinha porque o nosso tema hoje, o nosso tema é relativamente semelhante a essas situações, né? É o caso de pessoas, com certeza vocês já ouviram falar, de pessoas que lamentam, às vezes, o fato de terem ajudado alguém, e essas pessoas lhes têm pago com ingratidão. Receberam ajuda e são pagas com a ingratidão. Eu, particularmente, conheço pessoas que já externaram esse sentimento de não ajudar mais ninguém, dizendo elas que ajudam, e algumas vezes essas pessoas são ingratas e ela não vai mais fazer isso não. Quem quiser que faça o que quiser da vida, que não vai mais perder tempo fazendo isso, não, ajudando os outros e não recebendo pagamento, e quando recebe é em forma de ingratidão. Pois bem, se nós indagarmos as pessoas, vocês consideram que esse procedimento de uma pessoa dessa é correto? Ou seja, ela serve aos outros e reclama de não ter sido paga na mesma moeda com agradecimento? Pelas leis terrenas, muita gente vai dizer que está certo mesmo, e ainda vão complementar: não adianta estar ajudando esses vagabundos que não tem nada a dar a ninguém e pagam a gente é com a ingratidão mesmo. E isso nós sabemos que há pessoas que pensam dessa forma. E por que pensam? Porque as pessoas, elas estão muito acostumadas com as chamadas leis humanas, né? Aquelas leis que não escritas, mas chamadas tácitas, né? Que passam de um para outro, e aquilo vira quase que norma. Não vou mais ajudar porque não adianta, a gente recebe a ingratidão de volta. Muitas pessoas na Terra com certeza pensam assim. Se fizermos uma pesquisa, nós sabemos que a opinião desses que dizem que não ajudam porque não recebem nada em troca é muito maior do que aqueles que fazem e recebem ingratidão. Isso é a forma de pensar dos homens. Será que os espíritos esclarecidos, eles pensam da mesma forma? De maneira nenhuma. A resposta deles, ou o ensinamento deles para nós, é completamente diferente do entendimento humano. Imagine que eles dizem para nós que essas pessoas que reclamam porque recebem ingratidão em vez de loas, de agradecimento, essas pessoas, na verdade, elas são egoístas e orgulhosas. Sem exceção, são egoístas e orgulhosas. E não esqueçamos que os espíritos superiores também nos ensinam que todos os vícios terrenos trazem em sua base o orgulho e o egoísmo. É a fonte de todos os desvios humanos, é o orgulho e o egoísmo. E vocês perguntaram: mas por quê? Como pode uma pessoa dessa ser egoísta e orgulhosa? E eles explicam: essa pessoa, ela é egoísta porque ela só se sente bem quando ela recebe um agradecimento. E se ela pensa dessa maneira, é porque ela não leva esse benefício aos outros com desinteresse.
ela leva com o interesse de receber o agradecimento e de receber o aplauso humano, quando não de palmas, mas de palavras, dizendo: mas que pessoa maravilhosa, pessoa caridosa, ajuda os outros. Se ela não ouvir falar isso dela, ela não se sente bem, né? É aquela que dá com a mão e quer que a outra veja. Então isso é contrário à mensagem evangélica. E por que essa pessoa também é orgulhosa? É orgulhosa porque ela sempre, quando ajuda, ela acha que aquele que ela ajuda é inferior a ele, está precisando dele e é inferior a ele, que aquela pessoa deveria olhar para ela como se estivesse diante de um santo que ajuda os outros, e até que aquela pessoa viesse pessoalmente agradecer e até se ajoelhasse nos pés dela e lhe beijasse as mãos. Se não exige isso, mas muitas vezes pensa, aí ela se sentiria satisfeita, preencheria seu ego de egoísta e de orgulhoso. Não sou eu que estou inventando isso, não, são os Espíritos que dizem. Então, meus irmãos, como difere o entendimento humano do entendimento dos espíritos espirituais, dos espíritos esclarecidos? É completamente diferente. Como nós nos enganamos com nós mesmos. Como nós nos enganamos com nós mesmos. Somos orgulhosos, egoístas. Vocês querem ver como isso que eu falei contraria efetivamente a mensagem evangélica? Jesus falou que ele veio à terra não para os sãos, mas para os doentes, doentes do espírito. Em que grau, em que nível moral se classifica uma pessoa que pensa dessa forma? É no nível doentio. A pessoa que pensa assim é doente. É um doente, é um espírito doente. Agora, se Jesus diz que a sua mensagem é para os doentes, e na medida em que nós seguirmos a orientação dele, nós estaremos agindo como médicos do espírito, na medida em que nós não agimos, nós é que somos ingratos com Deus. Não é aquele que foi ingrato conosco, somos nós que somos ingratos com Deus, porque nós estamos fugindo da lei divina quando deixamos de lado a mensagem de Jesus e sermos médicos de almas. Então a coisa vira completamente de figura. O ingrato não é aquele que não nos agradeceu. O ingrato somos nós quando pensamos de forma desordenada, porque nós somos ingratos com Deus, porque estamos descumprindo a mensagem que Ele nos mandou através do Mestre. É meio estranho a gente falar isso. Há espíritos que chegam no plano espiritual e se desesperam quando ouvem essas orientações. Ah, mas eu pensei que não era assim. E chora, e lamenta, sente remorso. São inúmeros os casos que nós sabemos. Porque leem e não entendem a leitura do Evangelho. E as religiões não explicam adequadamente o sentido do ensino do Mestre em algumas situações. Passam muitas vezes a mão na cabeça para determinados problemas, com medo até de perder a presença daquele a quem nós não passamos a mão na cabeça. Se sujeitam muitas vezes a engolir determinadas situações para não ver aquele se afastar do âmbito do tempo
porque quem sabe é até um daqueles que ajuda o templo e eles não abrem mão dessa ajuda material. Há uma série de questões envolvidas nisso, meus irmãos. Mas não nos enganemos, é do jeito que eu estou dizendo. Porque não fui eu que inventei o que eu estou dizendo. Pode pegar o Evangelho, está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós é que estamos sendo os ingratos quando agimos dessa forma. Eu não vou mais fazer, não vou mais ajudar ninguém porque ele não me agradeceu. Muito pelo contrário, não é assim. Se fosse assim, Deus, nosso Pai, já tinha desistido de nós e nunca desistiu. Há quanto tempo a gente vem nascendo e renascendo e não aprende, e se voltando contra Deus, e Ele não deixa de nos auxiliar, de nos dar novas oportunidades através da reencarnação. Imagina se Deus fosse pensar conosco como nós pensamos com aquele que, pelo simples fato de não nos agradecer, nós desviamos a vista e achamos que são nossos inimigos. Que coisa impressionante. É preciso nós entendermos também, meus irmãos, que nada se perde. Quando nós ajudamos alguém de forma desinteressada, primeira coisa é nós não precisarmos de agradecimento, não querermos agradecimento, fugirmos do agradecimento. Fugimos do agradecimento, porque o agradecimento para nós fere, porque é como se nós disséssemos: ah, meu Deus, ele me agradeceu, já fui pago pela minha ação, e eu não queria que ele tivesse me agradecido, porque eu não quero ser pago dessa forma. Eu quero ser pago entendendo que isso faz parte do meu processo reencarnatório, onde nós recebemos muitas vezes, ou temos pela frente essas provas, esses testes, justamente para nos testarem de que forma nós reagiremos diante de determinadas ações. É preciso que a gente aprenda a aceitar aquele que para nós é um espírito necessitado. Ele não pode no momento dar mais do que aquilo. Agora, aquilo que você fez, está reclamando de volta o pagamento, mesmo que você reclame e acha que não valeu nada, mas valeu, porque esse espírito, esses benefícios que ele recebe demonstra ingratidão, mas esses benefícios ficam nele, no subconsciente, lá no nosso computadorzinho que nós como espíritos temos. Mas lamentavelmente a maioria dos espíritos só reconhece isso quando chega na espiritualidade. Aí é que vai sentir determinadas situações que aqui ele não sentiu, não colocou em si. Ele vai ver que aqueles benefícios serviram para ele, e o remorso bate. E não há dor pior do que a do remorso em nossa vida. É uma dor terrível. O remorso, quando bate, é terrível, e principalmente em termos espirituais, porque quando nós temos remorso de havermos praticado uma ação negativa, nós ainda podemos, em muitas situações, restabelecermos o equilíbrio, não só nosso, mas junto àquele em que de alguma forma dificultamos a vida. Mas no plano espiritual a ação ficou para trás. Aí é questão, meus irmãos, de uma outra existência. É questão de virmos e nos depararmos em existências futuras com situações como essas, da ingratidão, em que aí nós começamos a ser testados. E quando postam na nossa mão, nós temos que oferecer a outra. Jesus mandou oferecer a outra face. É assim que vige a lei divina. Não tem outra saída. Porque nós precisamos nos situar como espíritos. A tendência nossa, meus irmãos, é a evolução espiritual. Todas essas nossas idas e vindas, nossas situações terrenas, todas elas
hão de convergir para dentro de nós como aprendizado, para que possamos nos situar perante a vida e, consequentemente, chegando um dia em que, aí sim, seremos enquadrados ante a lei divina como médicos de almas. A gente aqui na terra fala muito em médico daqui, médico dali, médico dacolá. Ser médico do corpo não é difícil, não. Difícil é ser médico da alma. Há casos de médicos que tratam pessoas aqui na terra e chegam no plano espiritual, não serve ainda nem para ser enfermeiro. Quando querem, vão começar lá de baixo, como a Dia Luiz começou, com um pano limpando o chão, faxineiro. Porque a questão é outra. Ser médico dos homens é muito fácil. A medicina espiritual, o médico da alma, esse ele tem a capacidade de ser médico do corpo e da alma. No caso, no plano espiritual, do corpo perispiritual, ou corpo espiritual, e da alma. Então esse está no patamar mais elevado. Esse é aquele que aqui na terra já começou a cultivar e ver a medicina sob o outro ângulo. Então nós temos a capacidade, se quisermos, de sermos médicos da alma. Se não somos médicos diplomados, mas todos nós poderemos trabalhar para adquirirmos esse diploma de médico das almas e chegarmos no plano espiritual com essa noção de medicina da alma, não é? É interessante que a gente comece a pensar nisso já a partir de agora, porque isso é uma realidade com a qual nós nos defrontaremos no plano espiritual, queiramos ou não. Queiramos ou não. Meus irmãos, muita paz para todos. O coral vai cantar a música Jesus, página 77.
chamar.